vamos então iniciar, já esperámos um bocado para que mais colegas chegassem. O meu nome é Pedro Nogueira, muitos de vocês já me conhecem como tutor aqui do curso de Desenho e Modelação 3D, da área de videojogos aqui na Master D, e eu e o Pedro Silva, o tutor de Unity, estivemos a falar e vamos fazer talvez uma série de webinars com a visão de Unity e a visão de geral de como fazer um efeito especial ou uma parte de animação ou assim, e fazer talvez um bocadinho mais webinars um bocadinho mais não digo transversais, mas um bocadinho mais ligados um com o outro. Então, este cel shading eu gostaria que o Pedro desse também o input dele mais tarde, noutra data a definir, mas por agora faríamos só uma prévia introdução, porque é um tema que é interessante, mas que acaba por ser quase igual do ponto de vista de programação e do ponto de vista de desenho e modelação. Então, algum de vocês sabe ou não sabe o que é o cel shading, ou isto que vamos começar a falar hoje? Alguém nunca ouviu falar na expressão cel shading? Então, já todos ouviram falar, certo? Então, provavelmente já ouviram também falar neste jogo do Wind Waker, ou seja, o Zelda, de toda a saga, de todos os jogos que a Nintendo lançou do Zelda. Em 2002 eles lançaram um jogo que destruiu completamente a ideia o que é que seria a saga grande, esperada já desde o 2000 ou desde 1999. Esperavam que o jogo, o próximo Zelda, fosse uma coisa espetacular e realista, e no entanto a Nintendo surpreendeu o mundo inteiro com este aspecto quase cartoon, e que as pessoas estranharam ao início, mas depois acabaram por adorar. Eu senti isso porque foi nesta altura que eu vi pela primeira vez que eu comecei a tomar atenção ao Zelda. Eu já tinha ouvido falar de um Ocarina of Time, os meus amigos jogavam, e depois surgiu este. E este aqui era diferente. Não só pelo estilo de desenho e pelo estilo de rendering da personagem, mas também pelo design, pela parte pela estética um bocadinho mais infantil. Às tantas estávamos a jogar um videojogo que parecia um desenho animado. E isso na altura foi espetacular, e isso na altura foi mesmo marcante. Então qual é que foi a pequena diferença? Porque é que um simples efeito, um simples shading, como é que isso veio definir completamente um estilo de videojogo, e como é que isso veio mudar, ou como é que isso veio alterar a indústria toda dos videojogos? Foi simplesmente esta sombra que vocês veem do branco para o escuro. Parece que não, parece que já está tão enraizado, mas na altura não havia nada disto em videojogos. Não foi o primeiro este jogo, claro, não foi o primeiro, mas foi o primeiro que conseguiu fazê-lo com um design bastante bom e com uma boa história. Pronto, foi um jogo 3A, AAA a ser feito. Foi tão conhecido que o jogo mais conhecido do Zelda agora, o Breath of the Wild, também tem o mesmo Breath of the Wild também tem a mesma estética. Se virem bem, se eu colocar aqui Breath of the Wild cel shading, até conseguem ver a diferença. Isto é o produto final, e aqui à direita é um efeito sem cel shading, ou seja, as pessoas até tentaram fazer um modo do jogo para fazer a versão sem cel shading. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione, mas pronto, a ideia era mesmo ver até onde é que os gráficos da Switch podem ser alterados. Até fica com um bom aspecto. Mas pronto. O Bruno Miguel é mais intemporal. É verdade, o cel shading acaba por ser mais intemporal. Porquê? Porque
os desenhos da Disney, ou as imagens da Disney e de cartoons dos anos 30, desde os anos 20 até agora, sempre se basearam na parte simplística de sombra, luz e sombra. Ou seja, temos um objeto simples em que a parte de onde vem o sol está a iluminar a parte... O sol vem desta direção, né? Se o sol vem nesta direção... se o sol vem nesta direção assim, né? O que é que vai acontecer? As zonas viradas para essa parte vão estar iluminadas, né? E as partes ao contrário vão estar em sombra. O que é que isso faz? Faz uma espécie de shading, que é assim que se conhece o termo shading na parte de modelação e de 3D. É a relação da luz com o objeto. E o que é que nós podemos... como é que nós podemos iluminar a nossa cena? Podemos iluminar de duas maneiras. Que é com vertex lighting, ou seja, com a luminosidade de vértice e normal, ou com os texturas e com iluminação de texturas e de UVs. Ou seja, a luz, a cor, aquilo que nós damos, a informação que nós damos, pode ser feita de várias maneiras. A maneira como isto foi feito aqui, o Wind Waker foi feito através de uma tecnologia que ainda se usa, mas que é uma tecnologia que não é essencialmente aquilo que nós fazemos num programa 3D. Se eu tiver aqui um programa 3D, se eu colocar aqui um plano, tenho aqui uma esfera, agora vou colocar aqui uma luz direcional, por exemplo, e eu vou colocar sombras. Estão a ver que tem aqui uma sombra, não é? Tem a ver que tem aqui uma sombra. Se eu rodar a luz para ali, a sombra fica um bocadinho maior, ou seja, a sombra fica projetada no chão que eu acabei de desenhar. Então, o que é que está a acontecer aqui? Está a acontecer ray tracing. Eu estou a enviar raios de luz para um objeto. E esses raios estão a ver de onde é que a luz bate e estão a projetar uma sombra lá no fundo. Se eu colocar algo aqui à frente, ele deixa de ser iluminado, né? Se eu colocar outro objeto à frente, o outro fica completamente iluminado, completamente tapado. Ou seja, está a haver ray tracing, está a haver luminosidade a partir de raios. O que é que o cel shading fez? O que é que a malta do Nintendo fez, os developers da Nintendo fez para o Wind Waker? Ou seja, qual é que foi o truque que eles fizeram para iluminar? Eles não fizeram isto, eles não tinham luzes. O que é que eles faziam? Eles tinham uma luz geral, como eu tenho aqui, por exemplo, no Maya. É uma luz, reparem que a sombra da esfera está sempre virada para a minha câmara. Se eu virar, eu nunca consigo ver a parte escura da esfera. O que é que eles fizeram? Fizeram um truque em que a luz que eu coloque, ou o ponto que eu coloco, a direção que eu coloco, não precisa de ser uma luz, é simplesmente uma direção. Vou criar aqui outra luz. Uma luz pode ser agora um spotlight, tanto faz. Na luz que eu criava, as partes que estão a apontar para nós... Vou só abrir aqui um bocadinho, aqui o cone angle. As partes que estão a apontar para nós ficam iluminadas e as partes que estão escondidas não ficam. Ou seja, não estamos a projetar raios. Antes estávamos antes não, e é o que se faz agora. Aquilo que se faz agora em Ray Tracing é projetar raios e onde ele encontra uma interseção, ele coloca luz. Onde não há interseção, não coloca. Por isso é que esta zona está negra. O que é que acontece com o cel shading? Acontece uma coisa quase não é oposta, mas é quase é batuteira, uma hipótese assim meio batota, que é onde está a luz, onde está esta direção, ele vai mostrar claridade, no lado oposto vai mostrar escuridão. Portanto, como é que nós podemos simular isso? Podemos simular isso com um ramp shader, que é um shader que também dá para fazer no Unity,
Vou fazer aqui um novo material. Material Ramp Shader. É um material que dá, através do input de Light Angle, ou seja, do ângulo da luz, da parte mais clara à parte mais escura, vamos ter algumas cores. O que quisermos. Vou colocar aqui uma cor. Isto aqui é simplesmente um ramp, ou seja, eu se colocar aqui uma cor, pode ser vermelho. Deste lado é vermelho. Deste lado aqui é, sei lá, azul. Estão a ver? A parte, vou retirar aqui a cor, por exemplo. Então, a parte mais clara fica vermelha e a parte até ao preto fica roxa. No Unity dá para fazer isso perfeitamente. No Maya isto já nem é tão utilizado porque as sombras já nem sequer... Já está tão enraizado no Maya que isto já nem sequer dá para mostrar completamente, por isso a única maneira que eu tenho de mostrar é assim. O vermelho fica no centro, à volta fica roxo. E isso é feito com o... E isso é feito com esta rampa que está aqui. Se eu arrastar o azul mais para aqui, reparem que o azul fica mais próximo ainda. Eu vou adicionar Vou adicionar este material aqui também. Existing Ramp Shader, ok? E assim vocês conseguem ver aquilo que eu fizer. Reparem que a maneira como eu mudo esta rampa, vai influenciar a maneira como eu vejo o objeto. O que é uma rampa? Uma rampa é um gradient. É simplesmente um slider de 0 a 255, onde temos informação de luz. Eu vou aqui abrir o Photoshop muito rápido, que é para vos mostrar. No Photoshop acho que é o mais indicado. Ups. Então, o que é uma rampa? Uma rampa é um gradient. Quer dizer que numa barra aqui, de 0 a 255, nós temos dois inputs, estamos a mapear um slider. E todos vocês sabem que um atributo ou uma característica como o rotate, o translate, o scale, é algo que vai de 0 a infinito. Há outras coisas que nós podemos definir em float, outras coisas que podemos definir como booleans. Esse tipo de atributo, sobretudo no Maya, pode ser atribuído a várias coordenadas diferentes, é feito de 0 a 255. Tal como qualquer cor. Eu venho aqui, vou ver aqui as cores, por exemplo, que eu tenho aqui neste objeto. Eu vou colocar aqui RGB de 0 a 255. É tudo igual, eu simplesmente estou a ver a cor de uma maneira diferente. Este azul que eu escolhi é um azul em que o R do red está a 0, ou seja, tem 0 de red. O green está a 0, tem 0 de green, tem 0 de verde. E temos o máximo de azul. Se eu retirar um bocadinho do azul, posso ter 0, 0,40. Ou seja, estou a dar uma cor apenas, do espectro a esta rampa. E esta rampa, ou seja, este gradient, é algo que vai de um ponto ao outro, e eu posso colocar aqui as cores que eu quiser. Posso ter amarelo aqui no meio, e aqui posso ter um verde aqui no meio, e as coisas começam a ficar bastante feias. Agora, o que é que nós temos? Temos 1, 2, 3, 4, temos 4 cores, e elas estão a fazer uma interpolação suave. Estão a ver? Estão a ter uma interpolação suave. O que é o cel shading? É esta interpolação, ou seja, esta passagem, este gradient, assim, desta maneira. None, none e none. Assim, desta maneira. Em que temos a divisão ou a passagem de cores sem interpolação. Posso escolher a maneira como ela é feita, facing angle, ou seja, sempre a olhar para mim. Posso fazer olhar para a luz, light angle, está a olhar para a luz. Isso quer dizer que se eu virar a luz para este lado, ele vai estar a olhar para a luz, sempre. Estão a ver?
Eu vou ver se consigo tirar a sombra. Pronto. Vou tentar dar aqui um bocadinho mais de cor. Não consigo fazer isto Queria tirar o preto, queria tirar a imagem aqui de sombra. Eu já não lembro como é que isso se faz. Sei que dá para fazer isso, mas pronto, dá-me trabalho e não é esse o objetivo. O objetivo é, se calhar, fazermos mesmo isto que eu tenho aqui, mas com um shader que o Maya já tem. Já vos vou mostrar esse shader, vou só ouvir as vossas questões. Então, o Francisco pergunta, o Francisco diz: os mais recentes jogos de anime da Bandai Namco também usam o cel shading, como o Dragon Ball Z, One Piece, World Seeker, ok. Ana diz: é como quase transformar uma imagem 2D em cartoon e 3D utilizando a iluminação e as sombras, como estilo anime, correto? Exatamente. É como criar desenho de luz e sombra. Ok, exatamente isso. Agora, eu estou a falar-vos um bocadinho mais da parte técnica da coisa, em que um objeto que nós temos pode ser iluminado de várias maneiras. Iluminado através de Ray Tracing, como nós estávamos a falar, ou seja, uma luz realista, que é assim que se fazem os filmes a Pixar e os filmes mais realistas. Efeitos especiais em filmes e isso tudo, é tudo feito com Ray Tracing, ou seja, luz e raios que vêm da luz iluminam a minha cara. Esta parte está mais em sombra, esta parte está mais iluminada. Iluminam e raios difundem. O cel shading não é necessariamente isso. O cel shading é algo que faz com que uma luz esteja num sítio, que não é bem luz, é só um ponto no espaço, e todas as faces que estão viradas para aquela luz vão ficar com luz. As faces que estão viradas para o outro lado vão ficar sem luz. É uma maneira simplística e bastante optimizada de fazer um shading, ou seja, mostrar a visualização de um objeto 3D. Porque o objeto 3D são pontos no espaço, mas depois como é que nós fazemos com que estes pontos no espaço fiquem iluminados? Temos que os definir, temos de definir isso. Depende da maneira como nós olhamos para ela e depende da geometria. Por exemplo, reparem, isto aqui é uma esfera, não é? Vejam o que acontece se eu começar a tirar resolução à esfera. Vejam o que acontece. Ele começa a fazer luminosidade através dos pontos que tem. Ou seja, isto é vertex shading. Quer dizer que quanto mais vértices eu tiver, mais definida vai ser a mancha vermelha, ou a mancha que eu coloquei aqui. Percebem? Isto faz sentido? É claro que se eu tiver muita definição, isto fica demasiado pesado, mas depois fica perfeitinho, não é? Fica exatamente perfeitinho. Portanto, depende sempre da definição que nós temos. Por isso, se vocês virem bem aqui, tudo o que está a acontecer aqui, eles não está a aparecer sombra deste lado. Isto aqui, por acaso, é uma imagem do remake de 2013, que se calhar até já tem Ray Tracing, mas não sei. Como é um remake, eu não tenho bem a certeza. Mas esta é uma imagem do jogo original, de 2002, ou 2004. Não quero estar a induzir em erro, mas penso que é de 2002. Esta sombra que nós vemos no chão é uma imagem, é um modelo 3D espalmado que reage ao objeto da personagem. Como é que eu vos posso mostrar? Eu vi um vídeo há pouco tempo, bastante pouco tempo, que mostrava um exemplo espetacular em que nós estávamos, em que a luz estava completamente a bloquear completamente a personagem e, por exemplo, ele está aqui não, mas isto aqui é a versão normal. Se eu colocar aqui Wind Waker 2002 ou GameCube, por exemplo, GameCube era a plataforma, era a consola onde saiu. Eu não vos consigo mostrar aqui um exemplo, mas basicamente havia objetos no chão como potes que estavam a ser iluminados, mas depois via-se o sol a ser tapado por uma casa e os potes estavam iluminados à mesma. Quer dizer que colocar coisas à frente dos potes não fazia diferença nenhuma. É bastante interessante e eu gostava de vos mostrar isso. Mas, no entanto, posso-vos mostrar aqui à mesma. Eu tenho aqui, então, isto. Eu vou mudar isto aqui. Vou fazer uma coisa muito simples, que é... Venho aqui a Rendering, Tune. E o que eu vou fazer é fazer um Assign Fill Shader. E agora vou dar aqui 3-Tone. Acabei por criar um shader exatamente aquele que eu criei.
exatamente igual, mas com esta pré-definição lá. E nós podemos colocar a interpolação exatamente como nós quisermos. Daqui a aqui pode ser linear, daqui a aqui pode ser rija. Estão a ver a diferença? E agora, se eu tiver aqui uma luz, input brightness, é exatamente isto que eu queria. A luz vai ditar a posição do nosso shading e reparem o que é que acontece. Eu coloquei duas luzes e o shading está a entrar em conflito. Já não sabe o que é que há de fazer. Está a mostrar dois shadings. Estão a ver? Não é isto que acontece na realidade. Se eu lhe dou um ponto onde ele tem que olhar e ele faz o shading, se eu lhe dou outro ponto onde ele tem que olhar, ele vai entrar em conflito. Portanto, o que é que o Zelda tinha de muito bom? Ele só obedecia a uma fonte de luz, que era ou o sol ou as luzes das tochas das masmorras. Foi uma coisa bastante boa que eles fizeram, que foi, cada vez que ele se aproximava de uma luz, ele era iluminado por essa luz. Cada vez que ele se afastava de outra, não era iluminado por outra. Então pronto, vamos desligar isto, vamos fazer outra, vamos pôr aqui uma imagem, vou colocar aqui, por exemplo, um objeto engraçado, um rig, por exemplo, venho aqui a Windows, Content Browser, venho aqui, sei lá, pode ser um dos animais destes, posso colocar, por exemplo, aqui esta vespa grande. Vou-lhe colocar o existing, aquilo que eu fiz, que era este aqui. Vou apagar esta luz. E reparem que a luz bidirecional, ou seja, a informação de luz rotacional, está-me a iluminar o objeto como eu quero. Já agora um pequeno parênteses. A luz de direção, isto que eu estou a fazer, não interessa onde ela está. É como se fosse luz do sol. Não interessa onde ela está, interessa apenas a rotação. Se eu mover, ela não vai mudar nada. Se eu rodar, ela vai mudar tudo. Ok? Então vamos selecionar isto. Vamos tentar colocar isto como estava, que é aqui None. E pronto, temos um objeto em Cell Shading pronto a fazer render. Por exemplo, se eu acho que ainda merecia aqui mais uma, podemos colocar aqui mais uma um bocadinho mais escura. Isto assim, mais escuro ainda. Estão a ver a informação que nós podemos dar a isto? E agora, está muito facetado, não é? Aqui esta zona está muito facetada. O que acontece se eu der um smooth nisto? Se eu der um smooth, ela fica mais smooth ainda. No entanto, até a espiada aqui é a versão facetada. E pronto. Se eu disser que eu quero que o objeto olhe para a minha câmara, ou seja, se eu quero que a luz, em vez de reagir, se eu quero que a parte highlight, ou seja, as partes mais claras, reajam a mim e não à luz, então eu posso ir ao objeto, em vez de dizer brightness, posso ir, ou light angle, posso ir a facing angle. O que isso quer dizer? Vai olhar para mim. Eu vou retirar agora a luz, para ser mais fácil de ver. E reparem que sempre que eu estou a olhar, ele vai mostrar o branco virado para mim e as cores mais escuras viradas ao contrário. Isto não é bem realista, é como se tivesse um flash à minha frente, como se tivesse luz a sair dos meus olhos. Não é assim que funciona, mas pronto. Isto basicamente é um Fresnel, é o efeito de Fresnel, que é um efeito que eu vos posso mostrar aqui. Bastante conhecido também no mundo do rendering, que é o que nos permite ter um reflexo bastante bom. Quando temos um objeto refletivo, aquilo que está ao canto vai refletir muito mais do que nós vemos de frente. Nunca repararam num chão da vossa casa ou assim, em que conseguem ver a janela a brilhar
no chão, o reflexo da janela a brilhar, mas depois se olharem de frente não vão ver nada. Isso é basicamente isto Fresnel. Ou seja, de frente, enquanto nós estamos a ver, não reflete nada, de fora reflete quase tudo. Isto aqui, reparem, de frente não reflete quase nada, nos cantos reflete quase tudo. Essencialmente, virtualmente 90% dos materiais são feitos assim desta maneira. Ok? Estão a ver? É uma espécie de halo à volta do objeto. Reparem, isto aqui é à volta do objeto. Se eu colocar aqui, Fresnel Floor. Estão a ver aqui o que acontece? Este reflexo que estão a ver aqui no chão, o chão, ou seja, este brilho é um brilho com Fresnel, ou Fresnel, é assim que o malta diz. É um brilho que reage à nossa posição, ao nosso olhar. Quer dizer que se eu estiver em cima, onde é que estava a imagem? Se eu estiver aqui à frente, eu não vou olhar, eu não vou ver esta parte mais clarinha, só estou a ver a parte mais clarinha porque estou aqui ao fundo. Isto faz sentido o que eu estou a dizer? O Bruno pergunta, o Fresnel pode ser utilizado em reflexos necessários? Sim e não, porque depende do shader que estiver a usar, por exemplo, no Unity. E isto vai-me levar à parte em que eu gostaria de falar com o Pedro, também com outro tutor, é que tudo aquilo que eu estou a fazer aqui, no Maya, não vai servir no Unity, porque isto aqui é uma ferramenta já antiga. O Maya tem estas ferramentas de Toon, ou de Cartoon, bastante boas há bastantes anos, mas que estão a ficar um pouco obsoletas, enquanto no Unity ele é capaz de vos fazer exatamente isto que está aqui a acontecer, mas muito mais optimizado para as coisas de hoje em dia. Ou seja, pode utilizar, mas essencialmente pode ser que o Pedro vos consiga fazer algo no Unity com uma programação bastante simples, em que consegue fazer exatamente isto que está aqui com a linguagem dele, em vez de estar a aproveitar estas imagens e estas definições. Ou seja, isto que nós estamos a fazer é puramente para design, para look dev, ou seja, development do aspecto, desenvolvimento do aspecto do jogo e desenvolvimento do aspecto do jogo e apenas design. No entanto, isto é um bom caminho para o developer saber para onde é que vai ter que fazer o shading. Porque imaginem que eu não quero 3 cores. Eu tenho quantas cores aqui? Tenho 1, 2, 3, 4. Imaginem que eu só quero branco, estas 2 cores. Então, já tenho aqui a cor definida. E pronto, temos aqui então isto. Vou-vos mostrar apenas mais um pormenor ou outro. E depois falo-vos um bocadinho mais melhor falo-vos um bocadinho melhor da teoria por trás disto e o que é que são os normals. E depois terminamos o webinar porque não há muito mais a falar sobre este assunto, a não ser que tenham muitas dúvidas. Então vamos aqui colocar aqui uma cor interessante, não tão carregada, não é? E depois posso colocar uma coisa interessantíssima que é o outline. O que é o outline? É uma linha, é o contorno da figura de 3D que reage à nossa posição sempre. Mais uma vez, isto que eu estou a fazer não vai ser utilizado no Unity, vai ter que ser feito no Unity de outra maneira. Isto que eu estou a fazer é apenas para look dev. Então, eu saltei aqui algumas respostas, aqui algumas questões. O Francisco pergunta, pode fazer sombras iguais a este jogo? Pronto, tentar fazer. É isso que nós estamos a tentar fazer. O Bruno pergunta, objetos estáticos, por exemplo, podem utilizar essa função de seguir a luz para ser visto? De seguir a luz para ser visto sempre igual em todas as perspectivas. Podem sim, a ideia sim, pode fazer isso por objeto, sim, já compreendi. Aqui no Maya não dá para fazer, não consigo fazer isso, mas dá perfeitamente para fazer isso, dá, sim. Eu é que não o sei fazer porque não é bem a minha área é mais de desenvolvimento aqui só do aspecto. O Francisco diz, parece o design do Okami, sim. O Okami tem muitas linhas de contorno, exatamente. O que é que eu acho genial, isto é só uma questão pessoal, o que é que eu acho genial no Wind Waker e no Breath of the Wild? Não é preciso
o contorno. O que é o contorno aqui? O contorno serve apenas para diferenciarmos uma coisa da outra. Eu venho aqui, Tune, vou adicionando objetos. Este objeto não tem, por exemplo, se eu quero que ele tenha, venho aqui buscá-lo, Assign Outline, Tune Shape, ele vai assumir que é isto. Vamos colocar aqui outro objeto. Vamos aqui a Modify, Window, perdão. Vamos pôr aqui um Velociraptor, que é um bocadinho maior. Não precisa de ser assim tão grande, vá. Eu não preciso que ele tenha esta definição, ele pode ter esta luz, mas ele pode ter este mesmo shading à volta. Não se nota tanto, mas está cá. Ele está cá. Então, porquê que no Wind Waker não é preciso, e no Breath of the Wild não é preciso o contorno à volta? Porque o contorno, no nível estético, esquecendo o desenho, esquecendo a parte 3D e pensando só no desenho, o contorno é apenas uma bengala para nós diferenciarmos um objeto do seu fundo. Ok? Eu liguei há bocado o Photoshop, mas não liguei corretamente. Porquê? Porque eu tenho aqui que fazer aqui o Sign In. Vou colocar aqui de lado. Dê-me só um segundo. Quando o design é muito bom, quando o design, o desenho da personagem, a história, isso tudo é muito bom, nós não precisamos de contorno. E isto tem tudo a ver com contraste. Porque se eu tiver uma cor qualquer, aqui no meio, e se eu quiser fazer uma cor aqui no meio, um objeto aqui, este objeto é pouco identificável, ou seja, há pouco contraste entre esta figura e o seu fundo. Se eu selecionar, dê-me aqui um segundo, pronto, aqui, por exemplo, assim um bocadinho mais. Esta figura, a diferença de um e do outro é muito pouca. Há muito pouco contraste entre esta cor e esta. São cores bastante iguais, mas há muito pouco contraste. Se eu pegar nisto e fizer um stroke, ou seja, se eu andar à volta, se fizer uma linha branca ou preta, pequenina, o objeto fica um bocadinho mais bem detalhado, certo? O objeto fica um bocadinho mais visível, um bocadinho mais fácil de ver. Mas, no entanto, perdemos outra coisa. Daqui para aqui, deste objeto para este, já não há grande contraste. Ou seja, é quase indiferente, é quase que vocês não veem a diferença entre um e o outro. Portanto, não subestimem esta linha aqui, a diferença entre esta e esta, porque muitas vezes só a diferença de cores pode ser mais forte do que o contraste, do que o contorno em si. Qual é que é agora a cor complementar deste vermelho? Há de ser aqui um azul assim mais ou menos deste género, e isto sim contrasta. Isto sim, daqui a aqui, contrasta imenso. É uma cor, são cores quase opostas, são cores complementares. Podemos falar bastante de teoria de cor, em que temos vários pentagramas e vários triângulos onde podemos ver cores complementares, cores que jogam bem umas com as outras. É um tema bastante interessante. E o que é que o Cel Shading bom é? Um jogo de cores. Jogo de cores em que aquilo que nós temos é isto, mais o seu shading, ou seja, mais uma cor um bocadinho mais escura, disto, mais escura e um bocadinho mais escura e mais saturada. Reparem aqui na cor.
Eu, se estiver a ir para baixo, estou a ir para mais escuro, e se estiver a ir para aqui, estou a ir para mais saturado. E o cel shading acaba por ser apenas isto. A relação entre duas cores bastante unidas e o seu fundo que é complementar. E o Zelda consegue fazer isso com cores bastante parecidas. Reparem como este verde, mais este amarelo e verde lá do fundo, são bastante parecidos. No entanto, esta imagem funciona. Porquê? Porque o modelo é bom, a maneira de como a curva é feita a curva e os como é que se chama? A luz e a sombra estão bem feitos. Não é preciso contorno, não é preciso demasiada informação, porque está cá tudo. Mesma coisa com o Wind Waker. Reparem que o rapaz é verde. O rapaz é verde. Onde é que ele está aqui uma boa imagem? O rapaz é verde. E a relva é verde. E a maior parte do jogo nós estamos com relva por baixo. Mas ao mesmo tempo, grande parte do jogo é feito no mar também. E o barco é vermelho e o mar é azul. Vermelho e azul são cores complementares. Portanto, grande parte do jogo é colorido, a grande parte do jogo é colorido e joga bastante com contrastes. E apenas a personagem está com contrastes brutais. O contraste do cabelo dele, é assim que se começa o jogo, que o rapaz começa o jogo com esta vestimenta. Cores logo com contrastantes, logo para chamar a atenção no início do jogo, em que é azul e laranja. E depois, quando ele já se começa a ficar mais pronto para a aventura, recebe a vestimenta do herói, que é esta capa com a túnica, esta túnica e o capuz verdes, que já é o símbolo do herói aqui do Zelda. Que é o Link que veste. Eu digo o Zelda, mas não é o Zelda, o personagem chama-se Link. Espero que saibam isso. Zelda é a princesa. Então, o princípio é sempre este. O princípio é termos uma luz highlight, a sombra deste lado, ou seja, highlight deste lado, sombra deste lado e fundo. E este contraste é o que faz um bom cel shading. Vamos então só aqui falar em algumas pequenas particularidades do contorno. O contorno em 3D é algo que eu não vou poder levar para o Unity, porque isto aqui que nós estamos a fazer é uma mesh, ou seja, é um objeto. Se eu esconder a abelha, vocês conseguem ver que se vê o arame todo à volta. Estão a ver? Conseguem ver? Ou seja, o que está a acontecer é, estamos a fazer um objeto por trás e ao longo do contorno, mas é um objeto que reage àquilo que nós temos. Ou seja, vamos esconder tudo o resto. Vamos ver só. Pois eu não consigo esconder tudo o resto porque eu movi isto tudo. Vamos a movê-lo para aqui para a frente para isolar um bocadinho mais. Ups. Reparem que reparem que se eu vir, ou se eu colocar aqui a imagem de lado, temos aqui a imagem de lado, né? Eu vou rodar aqui nesta parte aqui. Reparem, eu tenho que converter isto primeiro. Esperem, dê-me só um segundo. Vou ter que converter isto para polígonos. Então. Porquê que não está a funcionar? Está-me a abrir uma janela não sei onde, que eu não estou a encontrar a janela. Mas pronto. Bem, não está a funcionar, deve ser um problema aqui do... Então, convert... já dá, pronto. Reparem o que acontece quando eu o movo. Estou a rodar esta câmara aqui, estão a ver? E vejam o resto aqui a reagir. Vou esconder isto aqui. Estão a ver?
Ou seja, vamos ver bem isto aqui. Vou só arrastar aqui isto aqui. O que é que está a acontecer? Vejam o que eu não consigo ver nada deste lado. Eu não consigo ver aqui. Reparem, esta zona aqui. Olhem aqui a parte de trás. A parte de trás aqui do rabo da vespa. Quanto mais eu afastar, mais esta linha que está aqui está ali a ser vista. Ou seja, esta linha está a ir basicamente de encontro com a minha visão. Se eu a vir desta maneira, claro que vou ver desta maneira correta, mas se eu começar a rodar para o outro lado, reparem que ele vai começar a fazer os traços de lado. Portanto, isto pode dar aso a muitos erros, porque é uma coisa feita automaticamente. Qual é que é o parâmetro que me ajuda a definir onde é que a linha surge e onde é que a linha desaparece? Reparem, aqui a linha vai começar a desaparecer. Aqui. E fica muito presa, muito grande. É estranho, é bastante estranho. Vou tentar fazer aqui uns exemplos já feitos. Vou aqui fazer uma cena nova. Venho aqui, vou arranjar outro objeto. Content Browser. Pode ser agora qualquer coisa que ainda não usámos ainda. Pode ser o T-Rex. É o T-Rex gigante. Se eu fizer exatamente a mesma coisa com os exemplos, get to an example, vamos escolher alguns exemplos destes já feitos. Por exemplo, este aqui, com pencil shading. Então, desapareceu uma cena. Desapareceu uma cena por momentos, mas pronto, já consigo ver. É tão antigo que nem sequer consigo vê-la. Mas pronto, reparem como a curva, ou seja, reparem como eu não consigo ver neste exemplo, vamos ter que arranjar outro exemplo. Dê-me só aqui um segundo. Isto já é tão antigo que nem sequer consigo ver com os objetos normais. Aqui, por exemplo, este aqui. E até nem dá. Eu aqui, eu já nem tento colocar isto, até nem dá. Já tem um antigo que nem funciona. Portanto, vamos fazer como estávamos a fazer há bocado. Vamos aqui Content Browser, vamos lá colocar aqui o T-Rex como tínhamos. Basicamente, para fazer um efeito cel shading no Maya, vamos aqui a Assign Outline, fazemos um outline muito simples. Se estiver muito pequenino, podemos fazer aqui o line width um bocadinho maior, ou seja, o tamanho um bocadinho maior. Não precisa de ser 1. Se ele bate aqui no 1, eu posso clicar aqui em 2 e ele já temos espaço para mostrar um bocadinho mais. Já fica um bocadinho mais espaço. E depois aqui podemos fazer Tune, Assign Shader e posso ligar aqui Light Angle Two Tone, por exemplo. Ou Brightness Two Tone. Como quiser, este aqui é o mais, se calhar o shader é o que tem mais informação. Podemos desligar aqui este. E posso definir eu o shading da coisa. E claro que isto não é muito bom, porquê? Porque está cheio de manchas, não é? Isto em termos de design não é muito bom. E reparem como o Wind Waker funciona porque é uma personagem bastante simples, em que aqui temos reparem, aqui, copy, vamos aqui ao Photoshop, temos linhas bastante bem definidas, aqui e aqui. Ou seja, vejam o espaço, é daqui. Vou colocar aqui uma cor um bocadinho mais gritante para verem. Aqui, aqui e aqui. Assim aqui. Parece que as sombras são quase desenhadas, não é? Está tão bem feito que parece que está desenhado. Como é que isto foi feito? Foi feito com uma modelação simples. A partir do momento em que temos uma modelação muito complexa, isto é uma modelação simples, mesmo assim ele está cheio de curvas e contra-curvas e curvas e contra-curvas, começa a ficar com sombras
assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porquê que o Wind Waker é bonito e isto não é bonito, o que nós estamos a fazer? Por causa do modelo. E o modelo é importantíssimo ter bem feito por causa disso. Se eu começar a suavizar o modelo, já é um bocadinho melhor. Mas reparem na quantidade de curvas que nós temos aqui, curvas e contra-curvas. Ele aqui está a sorrir, não está a sorrir. Portanto, isto temos muita coisa por mexer. Eu acho que o truque é simplificar mais a coisa ainda, assim, deste género. E assim funciona um bocadinho melhor. Mas mesmo assim, quando chegamos aqui, ele começa a ter aqui algumas linhas a mais. Mas quanto mais simples for, mais funciona. Assim funciona um bocadinho. Aqui já começa a ficar um bocadinho estranho, mas já funciona. Portanto, não se esqueçam que com o Cell Shading, em termos estéticos, a simplicidade é bastante importante. Ok? Vamos então tentar ver como é que se faz aqui estas linhas. Podemos fazer offset às linhas. Podemos pôr as linhas mais pequenas. Podemos fazer com que as linhas tenham mais como é que se chama? Mais opacidade, menos opacidade, pode ter pouca opacidade. Essencialmente temos bastante controle sobre isso. Agora, só mesmo para terminar, eu vou-vos dizer como é que nós conseguimos fazer com que a luz, como é que uma esfera reage à luz. Ou seja, vamos clicar aqui outra vez a luz, aquilo que nós estávamos a dizer há bocado. Como é que nós sabemos que estes pontos estão a ser iluminados e estes não? É através de normals. Aquilo que nós estivemos a fazer há bocado, estão a ver? Quanto menos definição eu tiver, pior é a luminosidade, não é? O que é que está a acontecer? Não estamos a fazer ray tracing, ou seja, aquele tipo de rendering perfeito com as sombras, não sei o quê. Não, simplesmente isto não é uma luz, isto é uma direção por onde as coisas vêm, e eu já estou a repetir isto foi o que eu disse há bocado, a direção das coisas vem e onde as normals estão a apontar, ele vai ter luz, onde não tiverem a apontar, ele vai estar escuro. O que é que são as normals? As normals é isto. Vou aqui a Display, Polygons. O que é uma normal? Uma normal é o vetor perpendicular de uma face ou um triângulo. Ou seja, é algo perpendicular, sempre. É algo que está a avançar fora do objeto que nós temos, segundo as coordenadas que nós temos. Se nós temos uma face a apontar para fora, o que é que está a acontecer? Ele vai ver a luz, vai ver a incidência da luz, onde é que a luz vem. Se o normal está assim, ele vai estar cinzento. Se o normal estiver assim, vai estar branco. Se o normal estiver completamente para o outro lado, vai estar preto, vai estar escuro. O que é que acontece aqui? Este normal, esta face que está aqui, está com o normal a apontar para cima. Eu até vou colocar isto. Onde é que está? Component. Vejam aqui até a seta vermelha. Este aqui está a apontar para onde? Está a apontar para fora, a seta amarela agora. Este aqui está a apontar para um lado quase oposto, quase do lado oposto. Vai ficar completamente negro. Ou seja, as normals são as coisas que definem são os vetores que definem se o objeto recebe luz ou não em alguns shaders antigos. Hoje em dia usa-se mais o Ray Tracing, que é algo um bocadinho mais difícil de calcular, e isto torna-se um pouco obsoleto, mas até agora funciona, é o que vai ter que ser feito para jogos de mobile durante algum tempo, porque há jogos de mobile que não vão conseguir fazer Ray Tracing. Estamos a falar de computadores agora, estou a falar de computadores, Ray Tracing consegue ser utilizado em computadores, mas em jogos de telemóvel, a Switch e outras consoles um bocadinho mais fracas, não vai conseguir fazer. Portanto, esta noção de Vertex Lighting, ou seja, luminosidade de vértice, é feita através de normals, é isso que nós estamos a falar agora, é feito através dos normals de uma face, ou de um ponto. Pode-se definir isso, os pontos também têm
os pontos também têm normals. Este ponto que está aqui, na realidade não é um ponto, são 4 pontos. Vejam se conseguem ver. Este ponto que está aqui são 4 pontos. Porquê? Porque tem 4 vértices, são 4 normals. Supostamente só deveria haver uma normal por ponto. Se eu vier aqui e disser Modeling, Mesh Display, Soft Edge, se existir uma normal por ponto, o que é que acontece? Reparem que acontece, nós vemos logo tudo um bocadinho mais smooth. Só que depois ficamos sem definição nenhuma. E isso fica gritante, bastante gritante, com um cubo. Um cubo, por natureza, quando nós criamos um cubo, né, um cubo, simples cubo, tem sempre, vertex normals, tem sempre 1, 2, 3 normals. Porquê? Porque temos 1, 2, 3 faces. Cada ponto tem 3 faces. O que acontece se eu subdividir este cubo agora? Smooth. Fica smooth, ou seja, já não tem a mesma coisa. Se eu fizer com que cada ponto tenha o seu normal, as coisas ficam hard, como estávamos a ver há bocado. Estão a ver a diferença entre isto e isto? O que é que eu estou a fazer? Eu não estou a dar mais definição ao objeto. Estou a dizer que as normals estão a ser juntas, merged, ou seja, unidas ou não. Se eu clicar aqui, se eu arranjar aqui um outro objeto, como estávamos a fazer há bocado, aqui o cavalo, por exemplo. O cavalo, quando é criado, já é criado smooth, mas se eu vier aqui e disser que é hard, vejam como é que ele fica. Parece todo poligonal, não é? Mas o que é que está a acontecer? O que é que está a acontecer? Então, vertex normals. Vertex normal size. Ok. O que é que está a acontecer? Cada ponto tem 1, 2, 3, 4 vértices, ou seja, 4 normals. Cada ponto tem as normals segundo as faces adjacentes. Portanto, isto é apenas um à parte. É assim que é feito o cel shading, é através desta manipulação de normals e a sua incidência em relação ao sol ou ao ponto de luz que nós temos. Ok? Isto faz sentido? Alguém tem alguma dúvida em relação a esta história dos normals? Vamos ver aqui os vossos comentários. Os jogos Nintendo usam muitas cores primárias, exatamente. O T-Rex tem muitos polígonos, ao contrário do Link dele, criar tanta sombra e tantos vértices na sombra. Exatamente, Ana Fernandes. Exatamente isso. Quanto mais polígonos tiver, mais margem de erro temos para criar sombras esquisitas. Portanto, temos que pensar sempre em estética e optimização tecnológica. O que é que o Nintendo é perfeita? Porque é que o Nintendo é tão boa a fazer isto? Porque sabe exatamente fazer o equilíbrio, o balanço entre os dois. A estética é bastante importante e eles depois conseguem inovar tecnicamente em função disso. Portanto, compreendem isto, então, que quando um ponto tem 4 ou 3, dependendo da quantidade de faces que tem adjacentes, uma face, outra face, outra face, quando um ponto tem algumas faces adjacentes, vai ter algumas normals agarradas. Podemos depois pedir para ele fazer união desses vértices, desses normals todas, e quando temos as normals todas unidas, temos um aspecto smooth. No entanto, a geometria é a mesma. E foi assim que o Link foi feito. Foi assim que o Link... E é assim que a maior parte dos jogos são feitas. É um smooth com poucos polígonos. Por isso que eu fizer aqui Wind Waker Link Wireframe, conseguem ver que ele até nem tem muitos polígonos. Está todo triangulado. Não tem muitos triângulos. Bastante poucos triângulos. É quase como este cavalo que está aqui. Não tem muitos triângulos. Não é assim. Não está assim, não é? Ele nem sequer consegue desenhar as normals todas. Vou aqui retirar vertex normals. Não está assim, não é? Pronto, depois a esculpir ou assim, reparem. Não é?
Portanto, espero que tenham compreendido, espero que tenham gostado. Este webinar foi um bocadinho mais generalista, mais em relação à estética do cel shading em si. O nosso tutor, Pedro Silva, depois vai querer falar sobre este tema de um ponto de vista um pouco mais tecnológico, mais na parte de Unity, que é a parte que vai para o videojogo, porque tudo o que nós estamos a fazer aqui, a única coisa que vai neste objeto, se eu quisesse fazer exatamente o que estava a fazer há bocado, que era isto, o contorno e o shading, o contorno não se vê porque está muito pequenino. Se eu quiser levar esta informação para o Unity, não consigo. Esta informação não passa. A única coisa que eu vou conseguir passar é isto. É geometria e os seus normals. É isso que passa num ficheiro OBJ, é isso que passa num ficheiro FBX. São as normals e a posição dos pontos e vértices, se são merged, se estão unidos, se não estão unidos. É isso que passa, ok? Então pronto, o Francisco disse há bocado que fazer cel shading é mais fácil no Unity. Pelo contrário, Francisco, é muito mais difícil porque é mais optimizado. Mas para quem já está a estudar no Unity, no curso de Unity, vai ser bastante mais fácil porque já estão habituados a esse programa. Mas como o Francisco é do meu curso de desenho e modelação, vai ser mais complicado para si começar a trabalhar agora com o Unity. Portanto, depende do que é que vai fazer qual é que é o seu ponto de vista, ou qual é que é o seu objetivo nesta área. Se é fazer a parte de estética, modelação e tudo mais, ou se é fazer a parte tecnológica, que é exatamente aquilo que nós vemos e trabalhamos na parte optimizada para cortarmos o máximo que pudermos nos recursos para podermos colocar uma informação. Porque é isso que faz a diferença entre um jogo ter 500 megas ou ter 12 gigas. Nós podemos tanto ter um jogo de PlayStation muito bonito com 1 GB ou então mesmo com 16 GB. Porquê? Temos muita informação, muitas texturas, muitas shaders. Há developers que fazem tantos shaders com tantas coisas lá enfiadas para dentro. Imaginem que eu tinha aqui mais 3 cavalos. Chegava aqui e fazia Assign New Material. Vamos pôr aqui um Lambert. Todas estas definições aqui, a transparência e glow, coisas que não vamos utilizar, elas estão aqui. Estão cá prontas a ser alteradas. E isso pesa no sistema. É por isso que quando trabalhamos no Maya com muitos objetos, a cena fica lenta. A nossa cena fica lenta porque está cheio os shaders e os pontos. Está tudo pronto a ser editado. Tudo pronto a ser editado ou alterado. Enquanto no Unity está tudo pronto a ser alterado e editado, mas não temos estas coisas todas. Porquê? Porque nós podemos escolher que ele seja visto só em termos de cor. Se eu não vou ter que mexer na opacidade de um cavalo, eu não vou ter lá o slider de opacidade. Quer dizer que eu vou cortar nesse recurso. Quer dizer que o jogo vai ser mais rápido. Imaginem agora isso para relva, para várias coisas, para árvores, para cenários. Cortamos nessas coisinhas pequeninas que temos aqui no Maya pronto a alterar e temos um jogo que corre muito mais rápido. Então, o Bruno pergunta, falou dos ficheiros OBJ e FBX, qual o mais indicado para passar para outro programa? FBX é o mais indicado porque é o mais recente. FBX é o formato já defeito da Autodesk nesta área. O OBJ é um formato de ficheiro mais antigo, mas faz exatamente a mesma coisa. O FBX faz tudo o que o OBJ faz, mais ainda, porque traz câmara, traz outros materiais, traz várias coisas. FBX é muito melhor do que o OBJ. O OBJ é só simplesmente mais rápido, mais antigo, e alguns programas como o ZBrush trabalham bem com o OBJ, mas pronto, entre Unity e Maya, entre Unreal e Maya, ou 3D Studio, Blender, qualquer programa entre Blender e Unity ou assim, é tudo utilizado com FBX. A maior parte é FBX. O Bruno Miguel diz: julgo que existem vários formatos que funcionam melhor para certas engines como o Unity e Unreal.
é o FBX, é o que usam mais. Acredito que haja muito mais. Eu penso que o Unreal, há pouco tempo, ainda esta semana, lançou agora uma espécie de interatividade com o Blender, em que o Unreal consegue ler em tempo real fecheiros .blend, que é o tipo de fecheiros do Blender, mas o FBX é o que funciona sempre, funciona para todos. Todos os programas 3D desta área abrem o Blender, abrem o FBX, o Blender, o Cinema 4D, o Maya, o 3D Studio, Lightwave, todos esses programas abrem FBX e o Unity e o Unreal também abrem FBX, portanto conseguem perfeitamente utilizar. Se não têm mais nenhuma questão, eu dou por encerrado este webinar e espero que espero que tenham aprendido alguma coisa, espero que não tenha sido uma seca. E pronto, sim, Bruno, o FBX é o standard. Portanto, desejo a todos um bom estudo e uma boa semana a todos.